Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai falar de carreira aqui na T2 Educação. O meu nome é Davi Bastos, eu sou mentor de carreiras e eu passei os últimos 15 anos lidando com um mercado altamente dinâmico e competitivo. Hoje, o meu objetivo é maximizar o potencial profissional dos meus alunos. E eu estou aqui com você e com a T2 Educação para falar sobre carreira e sobre os desafios que você tem todo dia. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, que é a ansiedade que a sua carga de trabalho te causa todo santo dia. Tenho certeza que você, no domingo, antes de começar as tarefas da semana, já começa a sentir aquele nervoso, aquela ansiedade por causa das tarefas, da quantidade de coisas que você tem que resolver a partir de segunda-feira de manhã. Você ainda tem a sua vida pessoal e eu entendo como as duas coisas podem colidir, a vida pessoal e profissional, o que acaba fazendo com que você crie sim uma ansiedade e não consiga lidar direito com a sua carga de trabalho. Então hoje eu vou trazer algumas dicas de ouro aqui para você, de forma que você consiga lidar com essa ansiedade e consiga trazer resultados de uma maneira mais saudável na sua vida profissional. Então vamos embora e roda a vinheta. Bem, antes de eu começar, deixa eu trazer alguns números aqui para você. Entenda que a Organização Mundial da Saúde hoje identifica que 1/3 do mundo sofre de ansiedade. Aqui, logicamente, estamos falando da ansiedade como um distúrbio mental. Mas entenda que uma carga de trabalho excessiva, principalmente quando você se expõe há muito tempo a ela, pode sim acarretar em sinais de ansiedade e inclusive de depressão. É muito importante que você tenha uma vida saudável fora do trabalho. E aqui eu estou falando de exercícios físicos, hobbies, lazer, você aproveitar o seu tempo com a sua família. É importante também que você se exponha o mínimo possível a conflitos familiares, a brigas, debates, coisas que inundem a sua vida com energia negativa. Mas hoje eu quero ajudar você a organizar a sua vida profissional um pouco melhor. Esse começo vai fazer com que você consiga acelerar esse processo de liquidação da sua ansiedade. A ansiedade no trabalho leva diretamente à falta de produtividade. E tenho certeza que você, que está aqui me vendo, está com o objetivo de acelerar a sua carreira, de alçar voos maiores e ser promovido, quem sabe para um cargo de gerência ou até de diretoria. Então, a única coisa que pode hoje estar te impedindo de alçar maiores voos pode ser justamente a improdutividade que essa ansiedade causada pelo trabalho excessivo e pela má organização está te trazendo. Bem, o meu jeito de trabalho é sempre me aliar a algum método. O método facilita a inserção de um novo hábito na nossa rotina. E aqui eu vou trazer para você a primeira dica, que é se utilizar de uma metodologia ágil chamada Sprint. As metodologias ágeis foram criadas nos anos 90 pelo pessoal de tecnologia de informação e engenharia de software para lidar com uma carga excessiva de trabalho. Hoje, as metodologias ágeis são utilizadas em todos os nichos da indústria. E uma metodologia que pode ajudar muito você a organizar suas tarefas semanais é justamente a metodologia Sprint. Ela é composta de 4 pilares: organização, implementação, revisão e retrospecto. E eu vou explicar isso para vocês baseado no meu jeito de me organizar com a metodologia Sprint. No domingo à noite, eu reservo de 20 a 30 minutos para listar todas as atividades da semana. Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo, organização. Reserve de 20 a 30 minutos no começo da sua semana para listar todas as tarefas importantes. Ah, Davi, mas eu vou lidar com imprevistos ao longo da semana. Sim, você vai lidar com imprevistos, mas mesmo assim, liste tudo que você sabe que é importante e ou urgente para a semana e liste. Logicamente, isso depende muito da sua rotina de trabalho. Eu estou utilizando aqui o meu exemplo. Eu deixava o domingo à noite de 20 a 30 minutos para me organizar. Aloque todas essas atividades nos dias da semana. Por exemplo, essas atividades aqui eu vou realizar na segunda e terça-feira. Essa terceira aqui eu posso jogar lá para quarta ou quinta-feira. Aloque todas essas tarefas ao longo da semana para que você consiga visualizar como vai ser a sua semana em termos de atividades. E aí você começa a etapa de implementação, que é trabalhar, executar essas atividades, ou seja, o pilar 2, o pilar de implementação é onde nós trabalhamos e vamos pondo em ação todas as atividades listadas na etapa de organização. Na quarta-feira à noite, vem o terceiro pilar dessa organização Sprint, que é o pilar de revisão.
Neste pilar, você também vai reservar de 20 a 30 minutos para dar uma olhada na sua semana até aquele ponto e fazer-se a seguinte pergunta: está rodando tudo bem até aqui? O jeito que eu me organizei vai funcionar até o fim da semana? Aqui é um bom momento para você justamente revisar a sua semana e, quem sabe, fazer alguma mudança de atividades. Pode ser que nessa etapa de revisão você tenha que realocar algumas atividades. Pode ser que o que você planejou no domingo já não esteja funcionando, justamente pelos imprevistos do dia a dia. Então a etapa de revisão serve justamente para isso, para reposicionar as suas atividades conforme a necessidade. E aí você continua executando as suas tarefas. Na sexta à noite, você vai fazer o quarto pilar da metodologia Sprint, que é o pilar de retrospecto. Neste pilar, você vai olhar para a sua semana e fazer-se a seguinte pergunta: esta semana foi produtiva? Das ações que não foram executadas, caso tenham alguma, o que eu faço com elas? Eu posso alocar na semana que vem, na próxima etapa de organização, eu devo eliminá-las da minha lista de atividades, eu devo delegá-las para outra pessoa, o que eu devo fazer? Então, na etapa de retrospecto, é onde você vai analisar o seu rendimento na semana e vai definir o que você vai fazer com as ações que você não conseguiu fazer naquela semana. E aí, no domingo à noite, o ciclo se repete. Você entra na etapa de organização, lista as atividades para a semana seguinte e você entra na etapa de implementação. Na quarta seguinte, entra na etapa de revisão e assim por diante. Então você tem 4 pilares. Você vai começar com a organização no domingo à noite, ou em qualquer outro dia, dependendo da sua organização. Você vai implementar suas atividades. Na quarta noite, você vai fazer uma etapa de revisão, onde você vai olhar o que está funcionando até então e se a sua organização do domingo funcionou ou não. E na sexta-feira à noite você vai fazer uma etapa de retrospecto, que é justamente avaliar das ações que não foram realizadas o que precisa ser feito, se você precisa passar elas adiante, eliminar, porque afinal de contas talvez elas não façam mais sentido, ou deixá-las para a organização da semana seguinte. Este é o método Sprint. Você pode encontrar mais sobre esse método nesse livro aqui do Jake Knapp. Outra dica que eu quero dar para você foi criada por um doutor em Harvard, doutor de administração, chamado Stephen Covey. Ele publicou esse método aqui em 89 em um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele chama esse método de princípio da decisão de Eisenhower. O princípio da decisão de Eisenhower, ou matriz de Eisenhower, divide tarefas em 2 eixos, como você pode ver nesse gráfico aqui no canto. O eixo das atividades urgentes e o eixo das atividades importantes. Se uma atividade é muito urgente e muito importante, você precisa realizá-la na hora. Afinal de contas, ela pode prejudicar todas as outras suas atividades ao longo de um dia ou de uma semana de trabalho. Se uma atividade é pouco urgente, mas muito importante, pelo fato dela ter pouca urgência, faz sentido você agendar esta atividade para outro dia ou outro horário. Seria o equivalente a você agendar na etapa de organização lá do método Sprint essa tarefa para ser executada ao longo da sua semana. Se essa tarefa é muito urgente, porém pouco importante para suas atribuições, faz sentido que você busque alguém para realizá-la, ou seja, delegar esta atividade. Lembre-se que você trabalha com um grupo de pessoas que tem especialidades, que tem departamentos e atribuições bem definidas. Então você tem que se utilizar da sua equipe também para cumprir essas atividades. E se uma tarefa é pouco urgente e pouco importante, muito possivelmente você tem que eliminar essa tarefa das suas atribuições básicas. Aqui faz sentido você, quem sabe, automatizar essa atividade ou conversar com o seu gestor para, quem sabe, eliminar ela do seu rol de tarefas. Então perceba que é muito interessante você se fazer essas 2 perguntinhas toda vez que você se confronta com uma atividade de trabalho. Essa atividade é urgente? Essa atividade é importante? E aí você usa o princípio da decisão de Eisenhower para ver o que você faz com essa atividade. Se você vai eliminar, delegar, fazer ela na hora com urgência ou se você vai agendá-la para realizar ela em outro dia ou em outro horário. Por fim, eu quero te dar uma dica para lidar com imprevistos. Uma dica que, na verdade, é extremamente simples, porém nem todo mundo se utiliza. É o seguinte: se a atividade imprevista pode ser resolvida rapidamente, digamos,
em 5 minutos, resolva ela na hora, não agende para realizá-la depois. Lembre-se, você não é multitarefa. O ser humano é biologicamente programado para ser monotarefa, uma tarefa de cada vez. Se dentre essas tarefas você tem algumas que podem ser solucionadas rapidamente, suba essas tarefas para o topo da lista. Então, imprevistos que podem ser resolvidos rapidamente, resolva na hora. Deixar para depois, deixar para ao longo do seu dia, pode sim alimentar essa ansiedade que é oriunda da quantidade de coisas que você tem para fazer. E aí, fez sentido para você? Essas 3 dicas têm como intuito melhorar a sua ansiedade no trabalho, ou seja, diminuir a sua ansiedade de modo que você possa lidar melhor com essa carga de trabalho. Lembre-se, você não está sozinho. Hoje todos nós estamos expostos a um mundo muito dinâmico, muito rápido, e lidar com essa ansiedade virou sim também nossa responsabilidade como profissional. O que você puder fazer para melhorar a sua ansiedade nesse aspecto vai te ajudar sim a alçar maiores voos profissionais. E aí você vai estar mais perto de alcançar o salário, o cargo e o reconhecimento que você merece. Tá bom? Eu vejo vocês semana que vem com mais dicas de carreira e lembre-se, vem aqui embaixo, escreve a sua pergunta aqui nos comentários para que eu possa responder, vou responder aqui com o maior grau aqui de atenção e se inscreve no canal que é muito importante pra gente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!